Bom, meu nome é Kleber, eu sou professor de hematologia da Faculdade de Medicina da Unicamp, e também sou pesquisador do Hemocentro lá da Unicamp, e aí eu trabalho lá, no caso, no ambulatório de hemoglobinopatias. Tem algumas caras conhecidas aqui. E hoje, então, me pediram para falar sobre o fígado na talassemia. Bom, a ideia é que a gente vê na prática que os pacientes têm muitos problemas com relação ao fígado, e eu queria falar um pouco sobre por que isso acontece e de como são essas complicações e o que a gente pode fazer a respeito. É uma aula chata no sentido de que eu não tenho muito boas notícias para dar, porque a gente ainda tem muito a caminhar, eu acho, no sentido de melhorar o que acontece com o fígado ainda nos pacientes. Mas é importante a gente saber o que a gente pode fazer hoje e o que a gente pode esperar do futuro aí, então, em relação a essas complicações. Então, eu gosto de começar com esse slide falando por que o ferro é tão importante, porque quando a gente fala de ferro, aqui a gente sabe, né, que o ferro está relacionado à transfusão, mas em geral a gente associa com uma coisa que não é nossa, que é uma coisa que está na natureza, é um metal que é usado para fazer um monte de utensílios, até para fazer pontes, e a gente esquece que ele pode ser incorporado no nosso organismo de uma forma que inicialmente é normal, mas em excesso ele vai fazer mal para a gente. Então, a gente precisa ter noção de que para tudo a gente precisa de um equilíbrio e é importante a gente manter então o ferro num nível aceitável e que não dê nenhum dano aí para o nosso organismo. O ferro que a gente tem no nosso organismo, então, a gente obviamente não adquire dos objetos, a gente vai adquirir principalmente da dieta. E aí eu representei alguns alimentos que são ricos em ferro, tanto os alimentos de origem animal, que estão na linha de cima, quanto os de origem vegetal. É claro que a absorção do ferro da dieta varia, né? É muito mais fácil a gente absorver o ferro de origem animal do que de origem vegetal, porque para o ferro de origem animal ele está ligado na hemoglobina, então é muito mais fácil ele ser absorvido. De qualquer forma, a gente não recomenda especificamente que pacientes que têm excesso de ferro façam nenhum tipo de dieta pobre em ferro. Né? Vocês vão entender isso por quê. Embora a gente tenha uma tendência de tentar evitar, no final, para quem transfunde especialmente, não vai fazer tanta diferença. A gente, obviamente, pode obter ferro de medicações, e a gente espera fortemente que os outros médicos não prescrevam ferro para quem tem talassemia, porque a gente orienta já que são pacientes que não têm deficiência de ferro. Mas é óbvio que para quem tem talassemia, o grande vilão aí que aumenta o nosso estoque de ferro é a transfusão. E aí a transfusão é que vai acabar superando a nossa capacidade de se proteger contra o ferro. O ferro em excesso ele vai poder afetar um grande número de órgãos no corpo humano, como vocês já sabem. Aí eu representei as glândulas endócrinas, né? Então a gente pode ter hipotireoidismo, hipogonadismo e outras glândulas podem ser afetadas. Mas os principais órgãos com os quais a gente se preocupa sempre são o pâncreas, por causa do diabetes, o coração, por causa da insuficiência cardíaca, e o órgão que é o meu objeto de estudo na aula de hoje é o fígado. E no fígado a gente vai se concentrar em duas principais complicações a longo prazo do excesso de ferro, que são a cirrose e o carcinoma hepatocelular, o câncer de fígado. Bom, para a gente se livrar do ferro, a gente precisa se lembrar que a gente não consegue espontaneamente se livrar do ferro em excesso. Né? Mamíferos em geral, então isso não é uma exclusividade dos humanos, não tem mecanismos de excreção do ferro. Então, se a gente tiver ferro demais entrando, por exemplo, por transfusão, eu não consigo me livrar desse ferro. E é por isso, então, que a gente vai usar a terapia quelante. Na talassemia, em média, eu vou ter uma entrada de ferro a partir da dieta e de transfusão, mas notem que pela dieta eu absorvo de 1 a 2 miligramas de ferro por dia, e cada unidade de transfusão são mais de 200 miligramas. Por isso que a gente não recomenda mudar a dieta, porque bastaria eu diminuir o ritmo de transfusão para eu ter um ganho muito maior. Né? Se eu tomar 2 bolsas no ano, por exemplo, a menos do que o normal, eu já compensei o ferro do ano inteiro. Eu não preciso fazer uma dieta por causa disso. Em relação à perda, a gente só tem 2 mecanismos normais de perda, nas mulheres pelo sangramento menstrual e nos homens e mulheres a renovação do epitélio do intestino. Mas a gente perde aqueles mesmos 1, 2 miligramas de ferro que a gente obtém da dieta, porque é para a gente ficar meio zerado. Se eu tomo transfusão, eu preciso de quelação, porque a quelação vai ter que tirar aqueles 200, 250 miligramas por bolsa que estão entrando a mais do que eu como e do que eu consigo absorver.
No metabolismo normal do ferro, então, a gente vai absorver o ferro da dieta no intestino, né, no duodeno, absorve aqueles 1, 2 miligramas por dia, e isso vai ser transportado pela proteína do sangue que transporta o ferro, como o próprio nome diz, é a transferrina. A transferrina vai levar o ferro para os órgãos que ou usam o ferro para fazer alguma coisa, como é o caso da medula óssea, né? E aí o ferro vai ser utilizado para a produção das hemácias, ou vai levar o que sobrar de ferro e não for utilizado pelo organismo para o fígado, que é o nosso principal local de estoque de ferro. Se eu tenho ferro faltando, o fígado vai tentar captar e vai estocar. Na medida em que eu preciso do ferro, ele vai liberando e a transferrina devolve lá para a medula óssea. A medula óssea fabrica as hemácias normalmente, e essas hemácias, depois de 120 dias, elas morrem lá nos macrófagos, em geral do baço, mas existem macrófagos no corpo todo que vão fazer isso, então o paciente que tirou o baço continua tendo esse mecanismo, macrófagos dentro do fígado e de outros órgãos, e aí esses macrófagos reciclam o ferro. Então, a maior parte do ferro que eu preciso usar todos os dias já está dentro do organismo, é muito pouquinho que eu absorvo. E aí, o que vai acontecer na talassemia? Eu vou ter o ferro não só entrando pela dieta, mas por transfusão. E a gente vai ver o que vai acontecer com o fígado quando eu tenho ferro em excesso. Eu só queria lembrar, antes de continuar, quais são as funções do fígado. O fígado é um órgão extremamente importante e a gente tem um sem número de funções que podem ser afetadas se esse órgão ficar doente. O principal que a gente sempre lembra da escola é que o fígado participa da digestão das gorduras, porque ele produz a bile e a bile vai entrar na hora de dissolver a gordura que a gente come. Mas as funções mais importantes do fígado são o metabolismo de carboidratos, de lipídios e de proteínas. Então, para eu manter a glicose, o colesterol, tudo em ordem no organismo, eu preciso de um fígado que funcione normalmente. Para produzir algumas proteínas muito especiais, tipo fatores de coagulação, ou mesmo a albumina, que faz parte da manutenção da nossa pressão e também transporta hormônios, eu preciso de um fígado saudável. Se o fígado não estiver funcionando, eu perco essa produção e eu vou ter vários problemas. Para manter, então, a pressão arterial, como eu acabei de falar, além da albumina, a gente produz uma outra proteína que chama angiotensinogênio, que mantém os vasos aí apertando numa quantidade ideal para o coração continuar bombeando sangue para o resto do organismo. Se eu não tiver o fígado funcionando, minha pressão não vai ser normal. Lógico, o fígado vai detoxificar substâncias, e aí desde álcool, medicamentos, qualquer tipo de substância que for absorvida do intestino. Mas o que mais me importa aqui é que ele tem uma função de estoque muito importante. Ele estoca várias vitaminas, aí eu citei algumas, as principais, vitamina A, D, B12, vitamina K, mas ele também estoca minerais. E o ferro naturalmente, o lugar dele de estoque é no fígado, embora ele possa ser estocado em outros lugares. Mas o normal, o habitual, é a gente estocar primeiro no fígado. O problema do ferro no fígado é que ele pode parar em 2 lugares diferentes. Eu tenho as células do fígado, os hepatócitos, que a gente chama, eles podem ter ferro no interior deles, mas eu também tenho macrófagos no meio das células do fígado que também estocam ferro. E faz muita diferença o ferro estar numa célula ou na outra. Se, igual do lado esquerdo, o ferro, que está aqui encorado em esse azulzinho, o ferro está dentro das células do fígado, se ele tiver em excesso, ele vai matar a célula. E o macrófago, que é uma célula que está acostumada a destruir as hemácias, ele aguenta muito mais ferro, porque ele é a primeira célula que recebe aquela célula vermelha que foi destruída. Ele aguenta grandes quantidades de ferro, e não tem problema em acumular ferro demais no macrófago. A hora que o macrófago não aguenta mais e começar a parar nas células do fígado, isso vai acabar lesando o fígado. Então, para a gente, faz muita diferença onde vai parar. E vai depender muito do tipo de sobrecarga de ferro que a gente tem. O que a gente aprendeu com o passar dos anos, é que quando a gente transfunde, a tendência é o ferro se acumular mais nos macrófagos. Só depois que eu transfundi muito, ou nos pacientes, por exemplo, que não transfundem, no caso dos talassêmicos intermediários, que aos poucos vão passando do macrófago para o hepatócito, e aí eu acabo tendo sobrecarga do parênquima mesmo. Então, quando eu começo a ter excesso de ferro que o macrófago não aguenta, eu começo a extravasar para o fígado mesmo. E aí podem começar os nossos problemas. A propriedade fundamental do ferro, que torna ele interessante a gente ter no organismo, é que ele existe na química em 2 formas principais. Uma forma que a gente chama de ferrosa, que tem um valor de 2+, e uma forma férrica, 3+.
E esses ferros, eles são diferentes para o organismo, porque o ferro 2+, ele participa da produção de radicais livres, ele reage com as coisas muito rapidamente. O radical livre, como vocês já devem ter lido em outros lugares, ele pode lesar as membranas das células, pode lesar o DNA, é ele que vai causar as lesões nos órgãos quando ele está em excesso. O ferro na forma férrica, ele é mais estável. É essa forma que a gente guarda com as proteínas. Então, quando a gente mede o ferro na ferritina ou o ferro ligado na transferrina, é um ferro que ele não vai agredir o organismo. A gente tem a mania de achar que a ferritina é a grande vilã, né, porque a gente dosa e ela está sempre alta. Mas, na verdade, o ferro ligado na ferritina, ele não dá problema. É que ele é um sinal de que o organismo está tentando estocar muito ferro. E a hora que eu não conseguir mais estocar, o ferro vai ficar na outra forma, na forma ferrosa, e vai começar a lesar os órgãos, né? Bom, o que acontece então quando eu transfundo? Num paciente que não transfunde, mas que tem talassemia intermediária, ele vai absorver mais ferro do que o normal. Então, o duodeno está lá trabalhando e absorvendo mais ferro por estímulo da medula. Mas se eu transfundo, eu vou começar a receber um monte de hemácias aqui, e quando elas forem destruídas, elas também vão aumentar a minha quantidade de ferro que está circulando. Inicialmente, o corpo vai tentar estocar esse ferro, vai usar para produzir outras células, e aí o excesso de ferro vai parar lá no fígado. E até aí tudo bem. Claro que vai ter um limite do quanto eu consigo estocar no fígado, e se eu começo a lotar o meu fígado de ferro, isso começa a extravasar para as células do fígado e vai dar problema. Além disso, depois de tudo que eu consegui estocar no fígado, pode ser que uma parte do meu ferro eu não consiga ligar em nada, eu não consiga estabilizar nem na forma de ferritina. E esse ferro é um ferro que a gente chama de ferro não ligado à transferrina, que começa a circular por qualquer lugar. E esse ferro vai parar nos outros órgãos, no coração, no pâncreas, e vai começar a lesar diretamente os outros órgãos que não são feitos para estocar ferro, mas vão começar a estocar. Que danos esse ferro vai dar no fígado? Eu vou dividir aqui em 2 danos principais. O primeiro é o dano que leva à cirrose hepática, e o segundo dano, que em geral vem depois, mas não necessariamente, é o dano que gera o câncer hepático, o carcinoma hepatocelular, que a gente fala normalmente pela sigla CHC. Além disso, na talassemia, a gente não pode esquecer que muitos pacientes contraem hepatites virais, especialmente quem transfundiu antes da década de 80, quando a gente tinha um menor controle sobre isso. E aí eu tenho 2 doenças competindo ao mesmo tempo para dar dano no fígado. Então, a gente vai ter sempre que lembrar que quem tem hepatite tem um problema a mais no fígado do que quem tem só ferro, que já é o suficiente para dar problema. A cirrose é uma alteração do fígado em que eu tenho uma fibrose desse órgão e ele perde a função. Eu coloquei essa figura para mostrar o que é um fígado normal e o que é um fígado com cirrose. O que acontece? Ele fica cheio de nódulos, porque vai formando um monte de cicatrizes, essas cicatrizes vão retraindo e aos poucos o fígado não tem mais espaço para produzir as coisas que ele precisa produzir. Então, quanto mais cicatrizes eu tenho no fígado, menos função. E é por isso que é muito fácil para o médico identificar a cirrose. Quando ele faz um ultrassom, ele olha, você vê, se a gente pudesse olhar o fígado de todo mundo, era muito fácil saber quem tem cirrose e quem não. De qualquer forma, o ferro não é a única causa de cirrose, né? A principal causa de cirrose no mundo é álcool, né? O uso abusivo de bebida alcoólica. Mas as hepatites sozinhas, a hepatite B, hepatite C, hepatite D, que é uma forma mais rara de hepatite viral, todas podem levar à cirrose. Podem, né? Assim como tem muita gente que bebe bebida alcoólica e não tem cirrose, nem todo mundo que tem hepatite vai ter cirrose. Uma causa mais frequente hoje na população em geral, e que está se transferindo agora para os nossos pacientes, é a esteatohepatite. É uma forma de hepatite por acúmulo de gordura. Então, é óbvio que vocês vão ver na frente que eu vou falar sobre dieta, porque algumas coisas podem ajudar a lesar o fígado. A esteatohepatite é uma delas. Outras doenças graves do fígado, como doenças autoimunes, também favorecem a evolução para a cirrose. E, lógico, aqui no final, a sobrecarga de ferro, que pode ser de origem genética, como é o caso da hemocromatose, né? Mas pode ser por transfusão. Eu acho que o resumo desse slide não é nenhuma questão de saber tudo que pode levar à cirrose, mas que qualquer coisa que machuca o fígado pode formar uma cicatriz. Se eu começo a cicatrizar muito, eu começo a ter cirrose. Então, qualquer tipo de lesão no fígado pode levar a uma cirrose. O carcinoma hepatocelular, o CHC, ele é o câncer que aparece de uma célula do fígado que ficou alterada e começa a se proliferar descontroladamente.
Embora a gente ouça pouco falar dele, ele é o quinto tumor mais relacionado, né, à morte hoje no mundo. Né? Ele perde para tumores como câncer de mama, câncer de próstata, que são cânceres mais comuns. Mas depois que a gente passa dos mais comuns, ele já está entre os mais importantes. É a terceira causa de morte relacionada a câncer. Ele só perde para o câncer de pulmão e câncer de estômago. Então, é um tipo de câncer que a gente quer evitar. Aqui eu coloquei algumas imagens mostrando os exames que geralmente a gente faz e que a gente pode detectar esse tumor. Posso fazer um ultrassom e dá para ver que tem uma bolinha mais preta aqui, que é diferente do resto que está em volta, que isso pode ser um tumor hepático. E da mesma forma, na tomografia, né, a gente coloca contraste e aparecem lá as bolinhas que podem ser o tumor começando a crescer dentro do fígado. Bom, quantos pacientes com talassemia vão ter CHC de verdade? A gente sabe que, na prática, a incidência é baixa. Né? Esse é um dos maiores estudos que tem de carcinoma hepático em talassemia e estudou mais de 5.000 pacientes, quase 6.000 pacientes, mostrando a incidência por período. Né? Aqui está pequenininho para ler, né? Mas desde a década de 80 até 2012, quando eles terminaram esse estudo. E a gente vê que está aumentando a incidência de câncer hepático entre os pacientes com talassemia. E certamente uma das principais causas do aumento não é que os pacientes estão pior tratados, mas porque eles vivem mais. Para a gente ter câncer relacionado a ferro, a gente precisa de tempo também, não só de ferro. Então, se a gente vive mais, a gente tem maior chance de ter câncer. Claro que 30 pacientes de um total de 6.000 é muito pouco. Se a gente for fazer a estatística final, em torno de 1,5% dos pacientes vão desenvolver câncer, no caso dos pacientes que têm talassemia. Né? Varia um pouco entre talassemia maior e intermediária, mas gira tudo em torno de 1%. É que quando a gente fala 1% parece pouco, mas se eu pensar que eu tenho 800 pacientes no Brasil, eu já tenho certeza que 8 pessoas no Brasil vão ter. E isso pode ser demais para a gente. O que acontece com quem tem o carcinoma do fígado? Essa é a notícia pior, né? A gente tem que tentar evitar essa doença, por quê? Porque, infelizmente, a sobrevida é muito ruim. Aqui tem duas curvas do estudo italiano também. Essa curva é de 2004 e essa é a curva de 2014. Mostrando que os pacientes que foram diagnosticados, que são poucos, né? 23 pacientes até 2004 e 62 pacientes até 2014. Mas ainda assim, se você é diagnosticado com um câncer hepático, a chance é de que quase todos os pacientes vão morrer em 8 anos. E assim, a maioria, a gente vê que essa curva não chega exatamente no zero necessariamente, porque tem pacientes que conseguem curar. Mas a gente não pode contar com essa sorte. A maioria vai ter alguma complicação grave. Em geral, quem tem câncer no fígado não tem só o câncer, né? Geralmente o ferro fez vários outros estragos. Então é difícil a gente dizer que o paciente morreu do câncer necessariamente, mas é uma doença muito grave e a gente tem que tentar evitar. Quem tem risco de ter esse tipo de câncer? Qualquer tipo de cirrose, então não só por sobrecarga de ferro, por qualquer outra causa. A gente sabe que 1/4 dos pacientes que aparecem para o gastro, né, que é o médico que geralmente diagnostica esse câncer, tem hepatite C, né, mas 3/4 dos pacientes vão ter outras causas ou não vão identificar nenhuma causa. Pacientes que fizeram uso abusivo de álcool, e hoje a gente sabe que pacientes obesos e diabéticos têm um risco de 2 vezes maior de desenvolver a doença. Então, aqui é uma matemática em que você vai somando riscos. Se você pode ter um risco e nunca ter a doença, se você começa a somar vários riscos, a chance vai aumentando. Eu deixei aqui citadas as aflatoxinas, porque elas aumentam demais o risco desse tipo de câncer. A aflatoxina é uma toxina produzida por um fungo que contamina alguns tipos de alimentos, em especial milho e amendoim. É claro que eu não vou falar para vocês pararem de comer milho e amendoim, mas a gente tem que saber que o governo tem a obrigação de controlar a contaminação desse tipo de alimento por aflatoxina, porque a gente sabe que o risco de quem ingere muita aflatoxina é 20 vezes maior de ter esse tipo de câncer. Então, é uma coisa que não se restringe só a quem tem talassemia, é a população em geral. E a sobrecarga de ferro, lógico, né? Como que a gente vai evitar o aparecimento do câncer? A gente tem algumas estratégias. A principal, número 1, é controlar a sobrecarga de ferro. Se tem uma coisa que a gente pode fazer, é quelar direitinho. Por quê? É fato que quem não tem ferro em excesso no fígado vai ter menos radical livre e vai ter menor chance de cirrose e, portanto, de câncer. A gente vai evitar a ingesta de bebida alcoólica. Eu não costumo ser muito xiita com os meus pacientes, mas é óbvio que se a gente já tem um problema no fígado, a gente tenta evitar o álcool.
Tratar as hepatites virais. Né? Quem tem hepatite B ou C e que está em atividade, tem que tratar a hepatite. Por quê? Isso diminui o risco de evoluir para o câncer. Por fim, é lógico que a gente luta sempre por um sangue cada vez mais seguro, porque é lógico que quem não tem hepatite não quer pegar a hepatite através de transfusão. Então, isso é uma campanha contínua, a gente sempre tem que trabalhar isso junto com o Ministério da Saúde para que cada vez mais a gente não tenha pacientes se contaminando com hepatite viral. E a última coisa que eu queria dizer é em relação à vigilância. O que a gente pode fazer se todo o resto já está certo? A gente precisa diagnosticar o tumor mais rápido. Né? É um fato que quanto menor o tumor, mais fácil é de curar e maior a chance de cura. Por isso que hoje a gente sabe que nem todos os pacientes morrem. Se demorar muito para diagnosticar, a chance, como qualquer outro câncer, é menor. A gente vai usar o ultrassom e a gente vai usar a dosagem de uma proteína chamada alfa-fetoproteína. O ultrassom, ele vai detectar aqueles nódulos no fígado, mas o ideal é que ele seja feito por um ultrassonografista experiente, porque o que eu estou procurando são nódulos pequenos. Né? Então, não posso esperar deixar crescer muito. No caso das imagens serem um pouco inconclusivas, especialmente quando elas são pequenas, é normal que o médico peça outros exames, uma tomografia, uma ressonância e mesmo a dosagem da alfa-fetoproteína. O importante é fazer vigilância, ficar de olho se aconteceu alguma coisa no fígado e se aparecer alguma coisa suspeita, ir atrás, porque pegar a doença no começo é sempre melhor. A alfa-fetoproteína é um marcador que a gente dosa no sangue, ele não é específico desse tumor, ele pode aumentar em situação de gravidez, em situação de quem tem hepatite crônica e em outros tumores. Então, ficar dosando a alfa-fetoproteína sozinha não serve para muita coisa. Agora, se eu tenho um nódulo no fígado, eu doso, porque se eu tiver os dois exames alterados, a minha chance de estar diagnosticando o câncer é maior e eu estou autorizado a partir para um tratamento. Como que a gente recomenda, então? Essa recomendação do manual da Federação Internacional de Talassemia, a gente recomenda que associe ultrassom e alfa-fetoproteína nos pacientes, especialmente aqueles que tiverem mais de 40 anos e naqueles que tiverem cirrose diagnosticada já pelo ultrassom. É lógico que todo mundo deveria fazer a vigilância, mas a gente tem que sempre priorizar os pacientes que têm maior risco. A dosagem da alfa-fetoproteína normal não exclui o diagnóstico, é sempre importante ter o ultrassom também. Aqui a lógica é parecida com câncer de próstata, né, que sempre tem aquela discussão de dosar PSA e fazer outros exames. Câncer de mama, mesma coisa, quanto menor, melhor. Então aqui a gente está procurando pegar a doença no pulo, a gente faz o melhor que a gente pode, a gente sabe que o risco é baixo, mas a gente precisa fazer o melhor para diagnosticar rápido. Como que a gente trata esse tipo de doença? Geralmente a gente tenta fazer cirurgia, porque é a forma de curar a doença, então por isso que, mais uma vez, doença pequenininha, retira, acabou o problema. Se não der para fazer isso, dá para fazer quimioembolização ou ablação por radiofrequência, são procedimentos que a gente enfia uma agulha no tumor e queima o tumor por dentro para a gente poder matar o tumor inteiro. É uma forma de a gente não precisar ir para a cirurgia. Então, às vezes o paciente não quer fazer uma cirurgia aberta, é uma ótima opção, também pode curar. Em pacientes com doença muito avançada, a gente vai ter que lançar mão ou de transplantar o fígado, porque eu tenho que trocar o fígado inteiro para tirar todo o tumor, ou então quimioterapia, mas em geral a quimioterapia é o último recurso, porque é um tumor que não responde muito bem à quimioterapia e a ideia é a gente só controlar a doença. Bom, o que eu gostaria que vocês lembrassem então dessa aula? Lembrar sempre que o ferro pode causar cirrose no fígado e pode causar câncer. E por isso a gente tem que lembrar que o carcinoma hepatocelular é uma doença com a qual a gente tem que se preocupar com o envelhecimento. Né? É claro, o que a gente pode fazer é evitar ou tratar a hepatite de quem tem, a gente pode evitar o uso excessivo de álcool e a gente pode, sobretudo, quelar bem, evitar que o ferro se acumule no fígado para ele não se juntar a outros fatores de risco para cirrose e para câncer. A minha recomendação, converse com o seu médico a respeito disso. Às vezes, no meio de tanta complicação que a gente tem, né, com outros órgãos, a gente acaba esquecendo de que isso é uma coisa fácil de prevenir. Infelizmente, não tem um tratamento que vai prevenir 100%, mas a gente pode fazer ultrassom, pode fazer dosagens no sangue, e para isso, para tentar evitar que a gente tenha uma doença grave. E se tiver a doença, poder tratar da melhor forma possível. Tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Alimentação.
Então, como eu disse, eu não recomendo nenhum tipo de alimentação especial em relação ao ferro. O que a gente vê mesmo alimentação saudável é recomendável para todo mundo, mas evitar gordura em excesso, evitar carboidrato em excesso, evita aquele acúmulo de gordura que eu falei como fator de risco. Né? Hoje em dia a gente tem uma epidemia de esteatohepatite na população, acúmulo de gordura no fígado. E a gente tem pacientes evoluindo para cirrose, simplesmente porque se alimentam mal. Então a gente tem que tentar controlar isso, porque somar ferro, hepatite e gordura não é uma combinação legal. A gente não precisa fazer dieta contra ferro, mas a gente precisa fazer dieta para evitar ganho de peso, para evitar acúmulo de gordura no fígado. Doutor, o senhor falou acima dos 40 anos, né? Mas, apesar da minha filha quelar direitinho, ter uma ferritina de 600, ela tem glicose e colesterol limítrofe. Então, seria o caso de fazer esse alfa-fetoproteína, o exame? Acho que talvez se eu fosse escolher um exame, eu faria o ultrassom, porque eu acho que ele é mais sensível para esse tipo de complicação. É claro que é muito raro, esse tipo de câncer não é uma doença de criança. Né? A gente vê realmente pacientes acima dos 30, 40 que vão acabar desenvolvendo, em geral até mais velhos. Né? Porque eu levo tempo, essa lesão do DNA, né, que vai causar o câncer, demora décadas para acontecer. O que eu acho é que a gente não pode esquecer que tem um risco. Quando é para decidir de um paciente, é óbvio que, nesse caso, ela tem alguns fatores de risco que me preocupam e fazer um ultrassom todo ano não vai me fazer mal. Né? É um exame que não é invasivo. Ela já vai ter que colher outros exames de sangue, se quiser colher alfa-fetoproteína, tudo bem. Mas acho que o principal é não esquecer quem tem fator de risco e quem não tem. Né? Acho que o ultrassom é muito inócuo para a gente não fazer. Né? E, às vezes, para a gente não ficar com aquela impressão de não quero fazer esse exame, é chato. Mas, no final, é só uma vigilância. Né? Provavelmente não vai vir alterado, mas é importante. A ressonância com T2 estrela também pegaria? Pegaria, mas só se o radiologista fizer uma sequência específica para isso. Então, quando você pede um T2 estrela para ver o ferro, você não vai ver isso. A ressonância tem a capacidade de avaliar, mas você tem que avisar o médico que executa o exame que não é só para ver o ferro, que você está procurando o nódulo. Dr. Kleber, a ressonância para detectar o ferro, hoje ela seria o padrão ouro. Hoje que antigamente seria antigamente era a biópsia. A biópsia. Né? Hoje a gente considera o padrão ouro porque ela está validada, né, por biópsia e tudo mais. É lógico que padrão ouro é um termo assim, que a gente usa para falar o que não tem dúvida alguma. Né? Mas, hoje, certamente, eu não indicaria uma biópsia hepática para dotar ferro em nenhum paciente. Né? Eu trouxe essa questão porque, infelizmente, a gente ainda vê médicos dizer que a biópsia seria padrão ouro para detectar ferro. Então, é lamentável, né? E eu acho que isso deve ser esclarecido, né, para os demais colegas médicos que padrão ouro de biópsia era lá em 1969, 70. Né? Exatamente. Hoje acho que hoje se usa mais. A biópsia hepática nem tem mais como ser padrão ouro, porque a maioria dos laboratórios sequer sabe fazer a dosagem certa do ferro no tecido do fígado. Pois é. E hoje a gente ainda ouve que é padrão ouro. Não tem nenhum laboratório no Brasil que faz a quantificação de ferro? Bom, é isso aí, gente. Estou à disposição. Qualquer coisa, podem me contatar pelo e-mail ou pela Abrasta. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Kleber.